Hello, ladies and gentlemen. Eu sou o Crono. Antes tarde do que nunca, reagindo e respondendo os argumentos da live, até porque, para ser justo, assim, só para dar uma explicação primária, eu sei que, pelo que eu vi, mais ou menos, porque eu não fico acompanhando de perto coisa pessoal de vocês aí, não é da minha conta, meio que vocês deram uma trégua e tal, de ataques pessoais e tal, legal, sabe, isso é bem adulto. Sai daquela coisa infantil de ficar um atacando o outro, blá 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 blá, isso é bobagem, isso é bullshit. Legal, bom da parte de vocês. E assim, da minha parte, que eu até falei que ia fazer, eu vou fazer, meu papel eu vou cumprir. Bom, o primeiro lance é que eu fiquei de analisar, a pedido do próprio tio Freeza, o que ele argumentou em live. Na verdade, até não foi nem do Freeza, foi de um dos comentários do vídeo, para ver o que ele falou na live, para ver se os argumentos novos refutam exatamente aquela premissa e tal. E aí a ideia é a gente ver e analisar, gente. Isso aqui é para a gente falar de Dragon Ball, colocar esse alta. Nada pessoal, quero que se dane o pessoal de vocês, não tem nada a ver com isso. Mas vamos analisar esses detalhes aí. E assim, eu não vou analisar 1 hora e pouco de vídeo. Na verdade, assim, eu vi o vídeo e assim, vou pegar a parte que ele realmente fala alguma coisa, algum contra-argumento, pra gente ver o argumento e o contra-argumento e falar sobre. Fica mais fácil do que olhar o vídeo inteiro, não daria certo. Seria uma coisa muito longa e a ideia não é essa. Então vamos lá, começando do comecinho ali. Bom, partindo pro vídeo. Eu vou aumentar aqui a velocidade aqui, porque, né? Porra. 1 hora de Bernalinde tem que ser na velocidade 2, né, parceiro? Porque, porra, 1 hora é foda. Vamos lá. Oi, meu nome é Bernardo Lopes e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerd Battle. Não é de agora. Professor, pesquisador, escritor, meu Deus do céu. Não tô questionando as credenciais, tô questionando o que o Brasil tá formando de professor, pesquisador e escritor. Que os meus vídeos têm Ataque irritado pessoal, uma certa parcela, minúscula porém barulhenta, da fanbase de Dragon Ball. E se tem 2 vídeos que vem irritado essa fanbase, os multiplicadores dos Pra você ter uma noção, com alta participação do Akira, que é o Super Exciter do Super Saiyajin, multiplicadores dos databooks de 50, 100 e 400 das transformações de Super Saiyajin 1, Super Saiyajin. ou seja, galera, pra você ter uma noção, todas as informações que falam desses multiplicadores do Super Saiyajin são de guias, por exemplo, com alta participação do Akira, que é o Super Exciting Guide, o Daisenshu 7 e até o Dragon Ball Kakarot, Dragon Ball Z Kakarot. Mas, tipo, é bizarro porque todo mundo que se envolveu com Toriyama para poder desenvolver esses guias oficiais, com muito aval dele, inclusive o próprio Daisenshu 7, sendo um Daisenshu que ele falou que é uma enciclopédia de Dragon Ball, que ele disse que ele mesmo usaria para poder criar uma nova história de novo, para poder rever as informações. Enfim, eu acho bizarro que esse cara aqui, ele acredita mesmo que ele conseguiu desvendar um mistério que, porra, nem quem estava trabalhando com Toriyama conseguiu. Porra, isso é intancável, cara. Sério, isso é intancável. Ainda mais porque... E ele é tão bitolado nessas paradas que, por exemplo, o Daisenshu 7 tem um multiplicador do Super Saiyajin. Ele fala que é do Super Exciting Guide, mas ele não sabe das coisas. No Daisenshu 7, quando vai fazer uma descrição do Super Saiyajin ao Super Saiyajin padrão, fala que é um poder 50 vezes maior do que a forma base do usuário. Tá no Daisenshu 7 isso aí. Eu vou deixar tudo que eu tô falando aqui nos comentários, caso o editor não coloque no react, pra não falar que eu joguei coisa solta e estou mentindo aqui. Enfim, vamos continuar. Saiyajin 3. Bom, eu tava meio que sem áudio, mas assim, vamos à parte bem importante, onde ele, dos 2 minutos aos 3:15 mais ou menos, onde eu pausei o vídeo, ele fala assim: alta participação do Akira Toriyama. Vamos começar a destruir um pouco desse argumento, porque ele é baseado numa falácia. O fato é, tem participação do Akira Toriyama. Afinal, ele é autor da obra. Então, assim, o quanto ele participou é até um pouco irrelevante. Mas por que é irrelevante? Porque, diferente do que a maioria pensa, quem define a história e o que foi escrito na obra é, claro, o autor, mas só é válido o que está dentro da história. É mais ou menos assim... o que o autor fala por fora, o que ele dá em entrevista, o que é material extra, complementos, matérias extras, bom, não são parte da história, são complementos do que seria a história.
servem como referência, conforme afirmado pelo próprio tio Freeza agora. Tanto que ele citou o Akira Toriyama, que também disse isso. Só que assim, isso não define a história. Seria um guia, exatamente o que ele é. Com referência, para ele, se de repente esquecer um ponto da história, o guia disse que era ali, então se eu tiver que revisitar, eu vou naquela parte da minha história para ver o que eu escrevi, para dar um segmento naquilo que eu fiz. Tanto que eu, que também sou escritor, eu meio que já tô fazendo um guia para minha própria história. Por quê? Porque às vezes eu esqueço que eu escrevi lá na página 200 e eu tô lá na 500 e cacetada, eu falo, maluco, o que eu botei ali mesmo? Então, quando você tem um próprio guia, e nesse caso uma equipe trabalhando com isso, serve como referência. E assim, essa referência vai ser usada para você ser guiada no que é escrito na própria história. A própria história se define a história, não é outra coisa. Por quê? Coisa básica, gente, e hoje a gente tem internet. E hoje a gente tem uma divulgação muito maior desse tipo de material. Mas há um tempo atrás, vocês que são muito novos não vão saber como é, não existia isso. Então todo e qualquer material extra que vai ser lançado lá no Japão dificilmente chegava no Brasil. Hoje até chega, mas na época não chegava. Tanto que, mesmo hoje em dia, o que você sabe de uma história normalmente vai ser definido porque está escrito nela. Se você depender de outros materiais e outras coisas para você entender a história está mal escrita. O que não é o caso de Dragon Ball. Dragon Ball está muito bem escrito. Akira era um gênio. Isso é incontestável. Então, assim, um detalhe importante nessa história é a gente perceber que o próprio tio Freeza disse que o poder é 50 vezes mais forte. E, em matéria de poder, eu concordo com essa afirmação do tio Freeza. Estamos de acordo. Eu estou concordando com o tio Freeza. Só para não dizer, ai, mas blá 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 blá. Não. O fato é que ele disse uma verdade. O poder dito pela obra é que é 50 vezes mais forte. Isso falando de poder de luta, PDL. Então, vamos dar um segmento aqui. Eu vou dar uma leve pulada, porque eu já analisei que ele vai ficar numa discussão pessoal de argumento, não argumento, falei, não falei, olha o vídeo anterior, o vídeo agora, que pra mim não é relevante. O relevante é o argumento. E assim, eu sei, eu vi os dois vídeos, eu sei o que foi dito e o que não foi dito. Então a gente vai passar por uns 15 minutos aí, mais ou menos 15 minutos e 7, aonde ele vai tentar falar alguma coisa interessante novamente. Então, vamos lá para essa parte. Eu tenho qualquer dificuldade de entender isso aqui, porque não é a mesma coisa. Uma coisa é você comparar feitos, e outra coisa, feitos tipo assim, de poder destrutivo, outra coisa é você comparar luta direta, sabe? São coisas diferentes, sabe? São coisas diferentes. Aí galera, eu esqueci de pontuar isso para colocar isso como feito de mesma natureza, mas a gente tem o Freeza resistindo a Genkidama de Namekusei, que é muito mais poderosa que a Genkidama que seria usada contra o Vegeta Ozaru da Terra, que o próprio Goku acreditava que poderia derrotar o Vegeta Ozaru. Então teoricamente, até se você for interpretar isso como feitos de mesma natureza, que é o que o Bernardo diz, o Freeza que em 50% teria um feito maior do que o Ozaru Vegeta, já que o Ozaru Vegeta seria derrotado pela Genkidama da Terra, que é a mais fraca, a Genkidama usada contra o próprio Freeza Namekusei, já que a Genkidama contra o Freeza é bem maior, e é citado lá naquele especial do Trunks, que é pra complementar o Dragon Ball Z Fukatsu no F, que tem um mini especialzinho dele lá, é falado que a Genkidama usada contra o Freeza foi a mais poderosa daquele momento, o que coloca basicamente o Freeza acima do Ozaru Vegeta. E também tem a situação do Freeza transcender toda a compreensão do Vegeta, etc. De nenhum ser capaz de rivalizar com ele, enfim. Essas situações adicionais que dão mais contexto pro Freeza ser acima do Ozaru Vegeta. Bom, vamos lá. Basicamente você tirou todo esse tempo para retratar o seguinte, que os feitos têm que ser de mesma natureza. Então uma coisa é feito de força, outra coisa é feito de luta, né? Poder de luta. O que está absolutamente correto. Você está certo nisso. Entretanto,
essa comparação não serve para derrubar o argumento que foi apresentado, já que as comparações são referentes à força de levantamento. Então, assim, vamos colocar as coisas separadas de uma forma coerente. Levantamento de peso entre um Ozaru ou uma coisa e com o Vegeta tentando levantar peso também é a mesma coisa. Ok. E aí você usa para tentar refutar esse argumento Frieza com 50% do poder, sendo que ele tem muito mais poder de luta que o Ozaru Gohan. E assim, isso é óbvio, eu concordo plenamente. E assim, você mesmo disse, uma coisa é feita de força, outra coisa é poder de luta. Tanto que você tenta comparar o Ozaru Vegeta, aquela Genkidama realizada na Terra, aquela pequena Genkidama fraca, etc e tal, e você tenta comparar isso com a absoluta e gigantesca Genkidama da saga Frieza. Só que isso não serve como parâmetro, sabe? Qual que é o problema desse argumento? Você acertou no conhecimento, mas continua sendo dois atributos diferentes, porque você está tentando comparar uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Tanto que o que vai te refutar é o mangá, porque o mangá, a história refuta a ideia de que o Goku conseguiria vencer o Vegeta Ozaru com aquela Genkidama. E como que o mangá faz isso? Bom, o Goku acerta a Genkidama, entre aspas, né? Porque na verdade ele dá pro Kuririn lança ela, o Gohan rebate, pega no Vegeta. Vegeta base, não transformado. E é um Vegeta que já tava bem malhado. Já tava ferido. E assim, mesmo o Vegeta base não transformado, não caiu pra aquela Genkidama. E assim, são duas Genkidamas com poderes completamente diferentes. Então assim, é óbvio que o Vegeta Ozaru é mais forte, por exemplo, que o Gohan Ozaru, eu acredito nisso. E é muito óbvio que o Frieza com 50% do poder já era mais forte do que o Vegeta Ozaru. Eu imagino que o Frieza base, sabe, sem transformação nenhuma, aquele Frieza que ficava andando naquela cadeira de rodas, o que era bem idiota quando se para pra pensar. O Freeza era o Xavier do Dragon Ball, só que sem poder fantástico de controlar os outros com a mente. Então assim, eu já acho que aquele Freeza já é mais forte que o Vegeta Ozaru, eu tenho plena certeza, em matéria de poder de luta. E aí é uma outra história entre força física e poder de luta, são duas coisas, separadas. Nesse ponto você acertou no conhecimento, mas não serve para comparar. Porque além do poder da Genkidama dos dois casos serem completamente diferentes, a própria Genkidama que supostamente o Goku achou que mataria o Vegeta Ozaru, não matou nem ele em base. O Vegeta base sobreviveu àquilo, então obviamente o Goku estava errado. O próprio mangá quebra o seu argumento. E assim, você vai mostrar no vídeo outras coisas que você disse, tal ordem de vídeo e tal. Outras coisas sobre opiniões populares e impopulares. Você citou que você acha que Kid Buu é mais forte. E outras paradas que não são populares no Dragon Ball. Porque vai contra o que as próprias pessoas viram na obra, né? Você pode ter uma opinião pessoal, é a sua opinião pessoal. Uma coisa é o fato que a obra mostra, outra coisa é a sua opinião pessoal, e isso é normal entre cada pessoa, cada fã. Mas isso não é relevante pro vídeo, portanto, essa parte eu meio que vou deixar pulada e a gente vai analisar o seu próximo argumento. Desculpa pular isso aí, mas, sabe, não vai ajudar em nada, porque assim, você contrariar o Bernardo de que você também tem opiniões impopulares sobre algumas coisas em Dragon Ball, foda-se, sabe? É pessoal, não serve como argumento. É uma coisa pessoal entre vocês dois, e aí, pra mim, não é relevante. Olha só, galera, mas eu não sei se mais pra frente ele vai chegar a falar Tipo, eu chegar a falar de novo, falar novamente essa parada do Ozaru, dos feitos, sabe? Tipo, não vai ter outro momento do vídeo. Não sei se ele vai chegar a falar de novo essa parada do Ozaru, questão de feitos, que eu não ataquei a metodologia dele. Então eu vou começar a explicar o seguinte, vamos lá. Existem problemas com isso, porque se o argumento dele é verdadeiro, e o Ozaru
é mais forte do que o Super Saiyajin, não pode existir nenhuma evidência na obra que contrarie isso, correto? Então vamos lá. O que nós temos em Dragon Ball Super Broly? Uma informação importantíssima. Sim, estranho. Conquistar planetas e vendê-los sempre foi o modo de vida da raça guerreira Saiyajin. E então, o maldito Rei Cold, o pai do Freeza, nos subjugou à força e fez a gente ficar sob suas ordens. Ou seja, nós temos uma informação importante do Bardock. O Bardock fala que o Rei Cold subjugou os Saiyajins através da força. Ou seja, o Rei Cold invadiu o planeta Vegeta, iniciou uma guerra contra os Saiyajins, uma batalha lá contra os Saiyajins, ele venceu e subjugou a raça inteira às ordens dele. Nós temos que lembrar o que? Os Saiyajins, o mais provável para os Saiyajins virarem Ozaru é no planeta Vegeta, que é o planeta, não é o planeta necessariamente natal deles, que é o planeta da foi destruído, mas é o planeta que a raça se adaptou, cresceu, etc, e eles poderiam virar Ozaru lá. Mas mesmo que você argumente que eles não poderiam virar Ozaru lá para enfrentar a invasão do Rei Cold, o próprio Vegeta fala que existe um número limitado de Saiyajins capaz de criar uma lua artificial. E se você for olhar nos games, o Rei Vegeta, ele é capaz de criar uma lua artificial. Os jogos retratam ele como ele tendo essa capacidade. Entendeu? Então, vamos seguir a linha de raciocínio básica. Cold invade o planeta dos Saiyajins, planeta Vegeta. Ele subjuga a raça inteira, ou seja, ele enfrenta a elite da elite dos Saiyajins, incluindo o próprio Rei Vegeta. O Rei Cold ganha porque o próprio Bardock fala que eles foram subjugados à base da força. Você pode fazer analogia, sei lá, com o que é feito, foi feito nas grandes navegações, por exemplo. Mas basicamente é o seguinte: se o Rei Cold invadiu lá e conquistou os Saiyajins na base da pura força, e existem Saiyajins que podem criar luas artificiais, o próprio Vegeta fala que é um número limitado, mas como a gente viu, o Rei Vegeta pode criar, e provavelmente a guarda real do Rei Vegeta e os mais fortes do planeta Vegeta, do Império Saiyajin, poderiam criar. Mas mesmo assim, eles foram derrotados pelo Rei Cold, e o Cold colocou eles sobre suas ordens. E por que isso é importante? Porque o Rei Cold, ele é mais fraco do que o Freeza, que foi completamente obliterado pelo Goku, Super Saiyajin, sabe? E pra piorar, o próprio Rei Cold luta contra o Super Saiyajin, que é o Trunks, e ele não consegue mover o Trunks do lugar, mas o mesmo cara que não consegue mover o Trunks do lugar é o mesmo cara que invadiu o planeta do Saiyajin e subjugou todos eles na base da força, e existiam Saiyajins que poderiam criar luas artificiais pra poder enfrentar o Rei Cold, e mesmo assim eles não conseguiram. Nós temos outro problema também, o problema da própria lenda do Super Saiyajin. Porque é estabelecido que é um Saiyajin que aparece cada vez há um milênio, tal, etc. E que é o guerreiro que supera barreiras que nem o mais talentoso guerreiro poderia superar. E o Super Saiyajin aqui, ele é representado como um grande Ozaru dourado. Um grande Ozaru dourado diferente dos outros. Mais ou menos isso, sabe? E o próprio Vegeta fica se perguntando se o Goku é esse guerreiro lendário. Depois o próprio Vegeta assume que o Goku é o guerreiro lendário. Ele assume que o Goku é o guerreiro lendário lá quando ele encontra o Goku contra o Freeza. Ele fala: você conseguiu, Kakaroto, você se transformou em Super Saiyajin. O próprio Naruto também fala que o Goku é o lendário Super Saiyajin. Ou seja, basicamente falando que o Goku como é que pode dizer? Em termos de força, ele preenche os requisitos da lenda pra você ser o lendário Super Saiyajin. E quando o próprio Capitão Guineo fala do Super Saiyajin pro Goku, o Diz, ele fala que o Super Saiyajin é o guerreiro mais forte de qualquer um. E fala que ele é a única coisa que o Freeza teme. Ou seja, o Freeza nunca temeu os Saiyajins transformados em Ozaru, mas ele temia o Super Saiyajin. E o Goku atinge os requisitos para ser um Super Saiyajin. Galera, se vocês não aparecerem aqui, eu faço questão de colocar nos comentários para vocês e com a minutagem do vídeo que eu tô falando aqui. E outra coisa também, que o Freeza, ele é reconhecido como o mais forte do universo. É que o próprio Goku, ele diz aqui que o motivo dele lutar contra o Freeza e não matar ele antes dele usar o 100% é justamente que ele quer ver
que ele não vai ter outra chance na vida dele, no caso, de lutar. Deixa eu beber um pouco de água aqui. Que não vai ter outra chance de lutar contra o ser mais poderoso do universo usando 100% dele. Ou seja, lutar com alguém como o Freeza pro Goku é considerado uma chance única. Ou seja, é uma coisa que nunca aconteceu pra ele, ele tá tendo uma oportunidade única. Ou seja, isso significa que esse Freeza aqui, que o Goku ganhou, é mais forte do que o Ozaru Vegeta que ele viu na Terra. E mais forte, por exemplo, sei lá, que o Gohan Ozaru, etc. E o próprio narrador também descreve que o poder do Goku e do Freeza eram inimagináveis, ou seja, superavam tudo até aquele momento. E o próprio Freeza diz aqui, ó, que o Goku é incrivelmente poderoso. Certamente a força dele seria a maior do universo, se o Freeza não existisse. Claro que essa sensação tá errada porque o Goku tava se contendo naquele momento, mas o próprio Freeza reconhece que a força do Goku Super Saiyajin, mesmo contida, era a maior do universo. Ou seja, é claro que ele tá considerando ele como acima de Ozarus. É óbvio isso. Porque o Freeza tratava Ozarus como se fosse merda, mas aqui ele reconhece a força do lendário Super Saiyajin e fala que seria a mais forte do universo se não fosse pela dele. Ou seja, é como se os dois estivessem disputando pelo título de mais forte do universo. E é isso que se concretiza no final. É que o próprio Teixeira fala que quando o Goku acaba de derrotar o Freeza, que ele é incrivelmente poderoso. E que now, quer dizer, ou seja, agora o Goku tem a maior força do universo. E fala que eles são uma pessoa de um mundo distante. Ou seja, é como se ele tivesse alcançado um nível que, metaforicamente falando, o Goku estivesse em um mundo diferente do que eles estão. E o próprio Sr. Kaiô fala que ele se tornou o maior de todo o universo. Ou seja, o Goku é mais forte do que os Ozarus pela própria narrativa da construção do Super Saiyajin. O próprio Super Saiyajin sendo associado a um Ozaru dourado, mas no final sendo um guerreiro dourado em si, que um guerreiro que supera tudo, mais forte que todos, basicamente quando o próprio o Diz fala aqui, e ele é mais forte do que os Ozarus, por conclusão lógica, já que os Ozarus seriam guerreiros Saiyajin e o Super Saiyajin seria quem ultrapassa essa barreira. E o próprio narrador fala que o Goku é o lendário Super Saiyajin, o próprio Vegeta também confirma isso, ou seja, pode ser que esse conceito da lenda tenha sido mudada, mas o Goku atingir esses requisitos, tipo, de ultrapassar todas as barreiras, ser definitivamente o Saiyajin mais forte até aquele ponto, ou pelo menos conhecido, ele atinge todos esses requisitos, E sem contar que ele como Super Saiyajin é mais forte do que o Rei Cold, que subjugou todo o planeta Vegeta na base da força, o mesmo planeta Vegeta que existia um certo número de Saiyajins que poderia criar luas artificiais, incluindo o próprio Rei Vegeta, que foi subjugado à força pelo Rei Cold. Bom, eu concordo com esse argumento, foi bem elaborado, legal. Very nice. Mas vamos analisá-lo da maneira correta. O principal ponto aí que a gente tem que levar em consideração é que, bom, assim como eu, você, o próprio Bernardo e muitas outras obras usam a palavra força não necessariamente para definir a mesma coisa. Aquilo que eu tô falando várias vezes nesse vídeo. Força e poder de luta são duas coisas diferentes. Quando ele cita que o Super Saiyajin seria o mais forte do universo, etc., todas essas situações canônicas, ok, estão corretas. Só que não estamos falando necessariamente de força física, mas de poder de luta. Até porque o lance da comparação do Ozaru contra o Super Saiyajin é um feito de força física, não um feito de poder de luta. E aí assim, pô, o Rei Cold chegar e dominar, tipo, dominando os Saiyajins, o planeta Vegeta, etc., com a possibilidade de haver vários Ozarus transformados, já que, hipoteticamente, alguns Saiyajins ali estavam presentes e poderiam utilizar uma lua artificial, criar uma lua artificial, mesmo que o planeta Vegeta já não tivesse mais uma. O que eu imagino que já não tenha, porque, bom, a maioria dos Saiyajins não se controlam transformados em Ozarus, né? Então, faz todo sentido. E que não tenha uma lua, e que se criasse uma lua artificial, teríamos uma força muito maior lutando contra o Rei Cold e seu exército. Ok. O lance a comparação do Bernardo é força física e não poder de luta.
assim, em matéria de poder de luta, eu facilmente concordo com você, tio Freeza, que o Super Saiyajin, em matéria de poder de luta, é superior ao Ozaru. Como eu posso dizer isso? Bom, todas essas provas que você apresentou são provas cabais de que, em matéria de poder de luta, Freeza já era mais forte, o Recold era mais forte, muitos outros guerreiros podem sim vencer um Ozaru com certa facilidade. O próprio Mestre Kami tinha um potencial para de repente matar um Ozaru. Tanto que, assim, em Dragon Ball, no mangá mesmo, ou até no anime clássico, é dada a hipótese que o Kamehameha que o Kami lançou contra a lua do planeta Terra tenha matado o Goku. E assim, é uma possibilidade que eu não desconsidero. O cara conseguiu destruir uma lua, não vai conseguir destruir um macaco gigante de, sei lá, de 20, 30 metros? Vai conseguir sim. Seja ele que tenha 22 ou 30, não importa. Eu acho que conseguiria sim. O Kami não tem nem uma fração pequena assim do poder que o Rei Cold tinha, ou o próprio Freeza tinha na primeira forma. Mas o Bernardo compara força física e não poder de luta. E o lance é que, assim, em matéria de força física, eu imagino que se um Ozaru fosse tirar uma queda de braço com o Rei Cold, teria um resultado. Se agora, em matéria de batalha, o Rei Cold vai ter mais velocidade, vai ter mais agilidade, vai ter mais possibilidade de técnicas para utilizar contra um bando de Ozaru maluco. Nesse caso, os próprios guerreiros da Terra, né, que já tinham, por exemplo, o nível do Kami ou acima, como o próprio Piccolo Daimao tinha, conseguiriam derrotar um Ozaru. Muito provavelmente, até o Raditz talvez tivesse alguma dificuldade e tal, mas assim, ele sabe o ponto fraco, ou alguma coisa do tipo, como o Raditz sabe, ele poderia sim vencer o Ozaru. Tanto que o Vegeta Ozaru foi derrotado por um ser humano com uma espada de aço. E nesse ponto, entendemos que poder de luta do Ozaru é grande, mas ele não está sendo comparado neste momento. A gente está falando de força física. E o feito que é levado em questão é um feito de levantamento de força. Então, assim, até é relevante para a gente entender que o God, né, o Super Saiyajin God, que acabou morrendo lutando contra vários Ozarus, você mesmo, se eu não me engano, não sei se foi nesse ou num outro vídeo, até vai citar que o God vai lutar contra os Ozarus, etc. E eu afirmo com toda certeza, um ou outro ele deve ter vencido, com certeza. E não é um ou dois Ozarus, mas sim um batalhão que ele deve ter enfrentado, porque ele já estava lutando contra vários Saiyajins e assim, eles se transformaram e ele lutou contra esses Ozarus e venceu a forma God. E eu imagino que até a forma Super Saiyajin talvez vencesse alguns. Nada impede. Isso é uma coisa que eu concordo plenamente com você. Mas não refuta o feito de força. O que eu acho que a fandom tem que parar é confundir as coisas, força física e poder de luta. Porque não é a mesma coisa. O poder de luta pode ser utilizado para subir o atributo de força física várias e várias vezes? Pode. Tanto que o Super Saiyajin Dai Sandankai era um Super Saiyajin com força absurda, maior do que um Super Saiyajin normal. Entretanto, ele perdia outros atributos e aí tomava um pau. E essa parte que é relevante pra gente entender no seguinte: em levantamento de força, o Ozaru é mais forte do que o Super Saiyajin. Essa é a tese do Bernardo. E essa explicação que você deu, apesar de correta, não refuta este fato. Até porque o Rei Cold não chegou lá e falou assim: beleza, galera, me segurem aí vocês, me apertem, que nem o Vegeta fez com o Goku. Me aperta aí, vai. Eu vou escapar, que eu vou mostrar que eu sou mais forte fisicamente. Não, ele tava numa batalha, então ele chegou batendo, cortando, dilacerando, arrancando cabeça. Existem várias formas de matar um Ozaru e com certeza ele utilizou tudo aquilo que era possível para dominar aqueles Saiyajins, mesmo que eles se transformassem em Ozarus. Mas o lance é que o próprio Freeza teme uma coisa diferente, que era a união e a evolução que esses Saiyajins tinham, já que toda vez que eles batalhavam e chegavam à beira da morte, tem o Zenkai, e o Zenkai torna eles mais fortes. Tanto que
nem Gnil, nem o Diz, ninguém, nem o Freeza, nem o próprio Vegeta sabiam exatamente o que era um Super Saiyajin de fato. Fazia mais de 1000 anos, eles não sabiam porque eles nunca viram um Super Saiyajin de fato. Tanto que quando eles vêm, isso eu mostrei lá no outro vídeo de explicação que era a respeito do comentário que você fez no meu vídeo, é que o Freeza, ele não fala do Super Saiyajin, tipo, nossa, é uma transformação que ele vai fazer e vai ganhar de mim. Não, ele achava que era só um Saiyajin mais evoluído e mais forte. Ele nem estipulava que o Freeza nem fazia ideia que talvez fosse um Ozaru dourado, aquela imaginação de fundo do Vegeta um retrato do que ele pensava e não do que é a realidade. Porque a gente sabe que na realidade não é um Ozaru dourado, mas sim uma transformação que vai aumentar os atributos do guerreiro com base, conforme a sua base. Esses atributos são aumentados, por quê? Porque o seu poder de luta é extremamente aumentado. E com mais poder de luta, mais ki para se utilizar, ele pode se fortalecer muito mais. Entretanto, nada disso refuta o fato de que, em matéria de força física, o Ozaru teve mais feitos do que o próprio Super Saiyajin. Então, assim, até o momento, você deu um argumento bom, até que é real, verdadeiro. Mas não vai derrubar a barreira que o Bernardo ergueu, que no caso é o fato de comparar dois feitos de levantamento. E assim, ele vai usar 3 argumentos, que é o Ozaru que foi derrotado, na verdade que derrotou um Super Saiyajin God, conforme é mostrado naquele flashback, que é mais uma retratação do que como eles imaginam que for a batalha, porque a gente não tem detalhe disso. E como eu mesmo já disse, eu mesmo admito, e acho que é real nesse seu argumento, que talvez o Super Saiyajin God, ou até mesmo o Super Saiyajin, tivesse sem poder de luta para vencer um Ozaru. Agora, em matéria de força física bruta, poder bruto, porrada, assim, ó, quem tem o maior aperto, a maior capacidade de levantamento, nesse caso, o Ozaru ainda está vencendo. O argumento não derruba isso, infelizmente, querido. Essa é a parte importante, que traduzindo aqui, um Super Saiyajin Deus é um salvador, criado por acaso por um punhado de Saiyajins justos, que há muito tempo questionaram os atos malignos dos seus companheiros Saiyajins e lideraram uma revolta contra eles. O Salvador tinha um poder imenso e despachou, ou seja, derrotou os Saiyajins malignos em pouco tempo, mas logo depois, ele, acho que a legenda está um pouco errada, voltou ao normal com seu poder aparentemente esgotado. Mais uma vez o planeta Vegeta se tornou um mundo de Saiyajins malignos, e o Salvador também foi eliminado de suas lendas. Esta lenda desaparecida continua. Ou seja, o próprio Shenlong, ele tá falando o seguinte, que o Super Saiyajin Deus foi criado, ele lutou contra Saiyajins malignos e derrotou eles, mas logo depois de derrotar os Saiyajins malignos, o poder dele foi esgotado. Tanto que a gente pode ver na cena, porque obviamente essa cena ela não é, tipo, mostrando exatamente como a luta foi, ela é pra representar. Até porque, pô, você vê os eventos todos cagados aqui, ó. Você vê já começa com o Ozaru, não mostra como é que foi a rebelião, que esses caras começaram e etc. Só mostra lá com o Ozaru. Ou seja, não é pra representar todo esse evento. Quer dizer, é pra representar todo esse evento, mas não é pra mostrar como literalmente foi. É isso que eu tô querendo dizer. Que vamos começar aqui, ó. Vou analisar essa cena aqui. Ó, vamos lá. Mostra ele derrotando o Ozaru. Um Ozaru cai. Ou seja, um Ozaru é derrotado. Aí mostra ele tomando um soco de outro Ozaru aqui. Mas logo depois o poder dele voltou normal. Esse mesmo Ozaru que deu o soco aqui que tava em pé. Ou seja, o próprio Bernardino já começa errado. Porque, por exemplo, pra você considerar o confronto direto como válido, o personagem tem que estar no seu 100%. Ou seja, pro Ozaru ser mais forte que o Super Saiyajin Deus aqui, ele teria que estar no seu 100%. Mas como o próprio Shenlong diz, o poder dele voltou ao normal. Aqui, ó. E o poder aparentemente voltou ao normal. Ou seja, o próprio Shenlong, na hora que mostra a derrota do Super Saiyajin Deus, a gente não sabe necessariamente se foi configurado dessa forma. A gente provavelmente nunca vai saber, por causa da morte do Akira Toriyama. E não sei se o Otário vai abordar isso, mas foi assim. Pelo menos no filme Batalha dos Deuses foi configurado dessa forma. Mas é mostrado ele derrotando o Ozaru. E depois é mostrada a derrota dele para um Ozaru. É porque o poder dele estava esgotado. Ou seja, o confronto direto, ele só vai servir se os personagens estiverem no seu 100%. E do que adianta você comparar esse Super Saiyajin Deus sendo morto por esse segundo Ozaru aqui, se ele não estava mais com o poder de Deus Super Saiyajin? Ou seja,
irrelevante. É irrelevante. O cara não tava em 100%. O cara não tava nem com o poder de Deus quando ele é morto. Porque não é o mesmo Ozaru. Você viu um Ozaru caindo aqui? Ó. Caiu. Aí ele vai lá e toma um soco. De outro Ozaru aqui, tipo... E a gente sabe que essa Saiyajins no plural aqui, porque o próprio Shenlong fala que o Super Saiyajin Deus aqui lutou contra vários Saiyajins. Não foi contra um Ozaru específico, foi contra vários Ozarus. E ele é derrotado justamente no momento em que provavelmente ele ia enfrentar o outro Ozaru e o poder dele é esgotado, mas o mesmo como foi o Goku Instinto Superior contra o Jiren. Então, sabe, eu só não abordei isso no meu vídeo porque eu achava que você provar que esse cara aí não era nem um Super Saiyajin, então ia ser o suficiente. Acho que vocês entenderam isso. Então, neste momento eu concordo com você, porque até anteriormente já tinha concordado, olha só. O lance é... Sim, eu acredito nessa sua interpretação de que o Super Saiyajin Deus não lutou contra um Ozaru. Lutou contra 2, 3, 4, 5, 6... Ele lutou contra vários inimigos ao mesmo tempo. E assim, se esses vários inimigos viraram Ozarus, foi uma galera aí, né, que ele enfrentou. E aí eu concordo com você. Até assim, eu só não sei se aquele soquinho que jogou o Ozaru pra trás dá como matou, derrotou, whatever. E assim, tem uma outra falha aí nesse ponto. Não, que ele não tinha perdido a transformação naquele exato momento que ele levou o golpe. O lance é que assim, ele retrata que assim, ele levou o golpe e aí dá-se a entender pela história de que assim, ele perdeu o poder da transformação e aí ele foi derrotado. Ok. Só que assim, como eu disse, acaba sendo que irrelevante. Eu concordo com você que o Super Saiyajin normal tem mais poder de luta do que um Ozaru. E com certeza... Por ter mais poder de luta, o God com certeza derrotaria 1, 2, 3, sabe-se lá um quanto de número de Ozarus ele poderia matar. O lance é que ele não conseguiu derrotar todos e foi derrotado porque ele perdeu a transformação. Então provavelmente ele ficou lá num X20, X30, sei lá quantos inimigos ele está enfrentando, porque a obra não detalha quantos são, e ele perdeu porque ele estava lutando contra uma maioria mais poderosa, com uma transformação que vai... mais poderosa não, só me corrigir, uma maioria poderosa que tem uma transformação que vai durar mais tempo do que a dele. Quando ele perdeu a dele, ferrou. E assim, mesmo ele sendo mais poderoso, quando ele perdeu a dele, ele tomou um pau e foi derrotado. Só que assim, isso por si só, novamente, não refuta o levantamento de força. Força física é uma coisa... Poder de luta é outra. Eu separo bem esses dois tópicos pra gente entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. São duas coisas separadas. Em matéria de poder de luta, com certeza, o Super Saiyajin tem mais poder de luta do que um Ozaru, tal qual o próprio Freeza base já tinha mais poder de luta do que a maioria dos Ozarus que existiam. Mas, em matéria de força física, esse é um lance que é difícil de refutar. Por quê? Porque o mangá dá a entender que não. O Ozaru tinha mais força física, ele tinha um poder de levantamento maior, ele tinha um poder físico, matéria de soco, só falando de força sem levar em consideração a velocidade, maior. Se ele pegasse alguém como o Vegeta, pegou o Goku, ferrou. Tanto que na própria luta do Vegeta contra o Goku, na saga Saiyajin, antes do Goku ser pego, o Goku tava levando até uma luta meio parelha ainda, porque ele não tava levando os golpes, mas quando ele levou, ferrou. É mais ou menos o Super Trunks bombado no Dai Sandankai lutando contra o Cell. O Super Trunks tinha mais força física, mas não tinha o equilíbrio necessário em matéria de poder de luta, porque nesse caso o Super Trunks tinha até mais poder de luta que o próprio Cell Perfeito, mas ele perdeu atributos. E nesse caso o Ozaru realmente não tem lá a grande velocidade, porque até a gangue Pilaf sobreviveu bastante tempo contra o Ozaru. E já tá falando da gangue Pilaf, que patética. Então nesse ponto você tem razão, sim. Provavelmente mais de um Ozaru deve ter sido derrotado pelo Super Saiyajin God
E a forma Super Saiyajin provavelmente derrotaria mais do que apenas um ou outro Ozaru. Tanto que se esse Saiyajin, que não é o Yamoshi, que a gente já sabe que não é o Yamoshi, realmente tivesse a transformação do Super Saiyajin, talvez ele durasse mais tempo ou até vencesse aquela batalha, porque mesmo perdendo o Super Saiyajin God, ele ainda teria uma transformação poderosa para continuar lutando, se mantendo. Diferente do que a gente já sabe que não foi o caso do Yamoshi, que despertou pela primeira vez o Super Saiyajin, mas o Yamoshi não lutou contra Ozarus. Exatamente porque o próprio trecho que fala do Yamoshi, que é só retratado na entrevista, não cita Ozaru nenhum. E nesse ponto você tem razão. O Super Saiyajin God de fato deve ter derrotado mais de um Ozaru, mas também é um fato que ele foi derrotado quando perdeu a transformação por aqueles Ozarus. Sinal de que assim, mesmo a transformação God não foi poderosa o suficiente para liquidar o campo do jogo, sabe? Ele não conseguiu varrer o campo do jogo e falar, mano, matei todos os Ozarus que estavam me enfrentando aqui, beleza, safe. Não, até porque ele imaginou que aquilo ia durar um pouco mais de tempo e a transformação aparentemente veio que meio que, entre aspas, por acaso. Como ele não tinha conhecimento sobre a forma God e tal, que ele tinha um tempo muito curto para fazer toda aquela pancadaria, ele tinha que limpar assim o tabuleiro, tirar os outros jogadores da jogada, ele não conseguiu e ele foi morto por isso. O que não muda nada o fato que em matéria de levantamento, um é mais forte do que o outro. Nesse caso, o Ozaru é mais forte do que o Super Saiyajin, em matéria de força física. Em matéria de levantamento de peso, são dois feitos diferentes. Mas nesse ponto, como eu já venho te dando razão sobre isso, já tinha falado sobre isso anteriormente, não preciso nem me estender muito. Você estava certo, mas isso não refuta o que foi mostrado em relação ao levantamento. Mas ajuda com a ideia de que, olha, não foi bem assim. O Ozaru foi lá e pegou o God e meteu um deus fraco que nem o Broly fez com o Goku God. Porque deu uma de Hulk batendo no Loki. Mas não, isso não foi o que aconteceu. O próprio Super Saiyajin God, quando toma aquele golpe, ainda tá na transformação. Você vê que ele ainda tá com o Ki avermelhado, etc. E assim, a gente sabe que após algum tempo ele perdeu a transformação e isso não é retratado em cena, porque não é dito que, ó, aqui nesse exato momento não é um flashback detalhando como foi. Só que diz por cima que ele perdeu a transformação e acabou o tempo da transformação. Os Ozarus foram lá e comeram ele na porrada. Infelizmente, ele perdeu por isso. Mas não muda o lance do levantamento de força. No filme Batalha dos Deuses. Como é que tem mais peso, Bernalenta? É porque o filme Batalha dos Deuses, ele não é mais canônico. E pelo que você se entende na entrevista, aquilo ali é reconfigurada pro canon atual do anime e dos filmes seguintes, que é DBS Broly, etc. Eu vou mostrar depois porque essa lenda do filme Batalha dos Deuses não se encaixa mais. Então, aí vem a ideia de que a entrevista é um retcon que vai corrigir o filme, etc, porque o filme não é mais canônico, blá, 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 blá. Primeiro, não existe retcon por entrevista. Isso simplesmente não existe. Isso não existe. Toda obra é escrita e configurada conforme a sua história. Todo retcon em qualquer obra existente no mundo, seja de Dragon Ball ou qualquer outra, só existe se for dentro da história. Não existe retcon offline, retcon offshore. Foi escondidinho ali, ó. Eu publiquei uma entrevista e tal, e aí eu reconfigurei. Não, a entrevista não faz retcon. Isso não é retcon. E assim, você disse que ia explicar, então eu vou esperar isso para um outro momento. Mas já deixando bem claro, todo retcon só acontece dentro da história. Todos. Não é possível fazer um retcon que não tenha acontecido dentro da obra. Se você falar que houve um retcon porque dentro do anime ele diz uma coisa completamente diferente, ok. Mas o anime e nem o mangá e nenhuma outra fonte cita o nome Yamoshi. Yamoshi é um nome citado unicamente na entrevista, até onde eu sei. Aí fica fácil de refutar se você tiver uma fonte dentro da história que cita o Yamoshi. Não tem. Retcon só existe dentro da história. Se não for feito dentro da história, não é retcon. Só por isso já derruba esse argumento que você vai elaborar.
E assim, eu sei que você vai estender e vai repetir o argumento que a gente já viu aqui no vídeo, que é em relação aos Ozaros e tal, aí a citação do Vegeta, o Ozaru dourado e blá 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 blá, que é o mais forte, assim, aí é aquela confusão de força física com poder de luta, e nesse ponto eu concordo com você que o Super Saiyajin tem mais poder de luta que um Ozaru, isso eu concordo plenamente. Não tem nem o que refutar aqui, porque nesse ponto você tá correto. Mas em relação ao levantamento de força, ou seja, força física, não é poder de luta, mas força física, nesse ponto o seu argumento não invalida nada o que é mostrado na história. E a entrevista também não invalida nada do que é mostrado na história. Então vamos continuar aí para ver se você desenvolve isso melhor. Porque por enquanto você não conseguiu. A entrevista diz que no passado houve um Saiyajin chamado Yamoshi que tinha coração justo apesar de ser um Saiyajin. Ele tinha 5 companheiros que começaram na rebelião, só que ele foi encurralado por inimigos e se tornou um Super Saiyajin pela primeira vez. Essa transformação assustou os inimigos dele, só que depois de um tempo ele acabou se desgastando e acabou morrendo. A questão é a seguinte, ó, eu tô colocando nesse exato momento a entrevista aqui na tela para vocês me responderem o seguinte: existe algum momento da entrevista em que é sugerido que os inimigos que mataram o Yamoshi eram Ozaros? O Yamoshi apenas foi um cara que ficou encurralado e despertou o Super Saiyajin e lutou contra aqueles Ozaros. 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 Não existe nenhuma menção. Bom, Bernardo, eu assumi que seria o mesmo cenário do filme, porque se você for ler, aqui ó, fala, ou seja, muitas vezes podem ter perdido futuramente Saiyajins, aí fala, um homem chamado Yamoshi que tinha um coração justo, apesar de ser um Saiyajin, ele e seus 5 companheiros começaram uma rebelião, mas ele foi encurralado por combatentes, um Super Saiyajin pela primeira vez, embora sua transformação em estilo assustador tenha chocado os Saiyajins, em menor número o Yamoshi eventualmente se desgastou e foi derrotado. Se você for perceber, olha aqui, nós temos aqui rebelião, Saiyajins de coração puro, eles ficarem, não sei se mencionaram ficarem encurralados, mas tipo assim, menciona uma nova transformação. E é que mesmo atingindo essa nova transformação, esse guerreiro é derrotado. E a pergunta é referente ao filme Batalha dos Deuses. E ele descreve exatamente a cena da Batalha dos Deuses. Se você for olhar, é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Não fala aqui, ó. A gente fala de um salvador criado por um pai de Saiyajin justo, ou seja, guerreiro justo, seriam os companheiros do Yamoshi, que há muito tempo questionaram os automáticos Saiyajin. Ou seja, mesma coisa da entrevista, lideraram uma revolta contra eles, como citado também na entrevista. Aí fala por muito tempo, Saiyajins malignos e tal. Aí depois fala que ele voltou ao normal após ficar esgotado e foi derrotado, como também é explicado na entrevista do Akira Toriyama. Ou seja, mas eu vou explicar exatamente onde está a reconfiguração pro Super. A Ozaru nessa entrevista, e portanto, essa entrevista não serve de absolutamente nada pra gente conseguir comparar Ozaru com Super Saiyajin. Ela no máximo diz que o Yamoshi nunca se transformou em Super Saiyajin Deus, mas ela não diz que ele foi morto por Ozarus. Ou seja, não refuta absolutamente nada do que eu disse. Mas só que tem um pequeno detalhe nisso tudo. Se na entrevista não tem nada dizendo que o Yamoshi foi morto por Ozarus, então me diz uma coisa: de onde que ele tirou que ele foi morto por Ozarus? Porque é uma reconfiguração do filme pro anime, Benalende. Honestidade intelectual, pô. Maluco. Aqui o Bernardo te engoliu, cara. Tu não percebeu, não? Você é o cara que diz, até no outro vídeo e tal, que a gente já viu, etc., que Yamoshi não era o Super Saiyajin Deus. Palavras suas. A argumentação dele começa toda errada quando ele fala que o Yamoshi era um Super Saiyajin Deus. Sim, gente, o Yamoshi não era um Super Saiyajin Deus. Foi aqui da teoria. E aí agora você vai dizer literalmente que você imaginou e considerou que ele estava falando da mesma coisa que ele estava falando do Yamoshi quando estava falando do Super Saiyajin Deus, sendo que o Akira claramente está falando sobre a lenda do Super Saiyajin em um ponto e, bom, o Super Saiyajin é um cara que é o Yamoshi. E depois ele vai falar de um outro Saiyajin que alcançou o Super Saiyajin Deus. E a entrevista detalha isso até de uma maneira mais, sabe, robusta e tal. Ela conta um pouco mais dessa lore. O problema é que, assim, claramente são duas coisas diferentes, são dois momentos na história diferentes e uma coisa não interfere na outra. Assim, primeiro que não existe retcon por entrevista. Isso não existe. O retcon tem que estar dentro da história. Tem que estar inserido dentro da história. Ou seja, isso teria que estar escrito e explicado dentro do anime. No mínimo. Ou no mangá. Ou no mínimo num filme que seja canônico. Mas não tá.
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que não fala da mesma coisa. Claramente não fala da mesma coisa. E você se perde tanto no personagem aí, tentando só forçar um argumento que tá claramente derrubado. Porque você mesmo derrubou esse argumento lá no seu outro vídeo, quando você disse que o Yamoshi não é o Super Saiyajin Deus. E aqui você dá a entender de que houve um retcon por entrevista, o que já não existe, de que o Yamoshi era o Super Saiyajin Deus, o que você mesmo já disse que não era. Se decide aí, querido, porque você argumentou contra você. Você refutou você. E aí fica difícil, entendeu? Tipo, aí você vai falar, mas você tá concordando com o Bernardo porque... Não, você se refutou, cara. É palavras suas contra você mesmo. Você mesmo disse que o Yamoshi não é o Super Saiyajin Deus. E aí você cita a entrevista tentando derrubar aquele argumento, como se a entrevista citasse os Zaros, que o Super Saiyajin lutou contra os Zaros, sendo que também não citou. E aí você dá a entender de que é um retcon que não é possível de acontecer, porque não é essa forma que funciona a retcon. Até porque essa cena não tem como mais ter retcon pelo Akira, porque o Akira já faleceu, infelizmente. E se fosse acontecer, tinha que estar dentro da história, inserido dentro da história, ó. Foi aquele Super Saiyajin Deus lá era o Yamoshi. Aí sim, sua entrevista vai ter um ponto, que o ponto de vista do Akira já era assim antes dele falecer. Se isso acontecer dentro da história, se o Toyotaro escrever isso lá pra frente, mas não aconteceu. Tanto que a entrevista dá a entender que são dois pontos diferentes na linha do tempo. Não é a mesma cena como você diz que interpretou. Então, nesse ponto, não é o mangá que tá errado. É a sua interpretação. E tem que ter uma humildade pra olhar e falar assim, não, realmente, a minha interpretação está fora daquilo que a história explica. E nesse caso, a sua interpretação está completamente fora. É completamente coisa da sua cabeça. Você imaginou e você mesmo se refutou, porque você diz uma coisa e depois você dá um retcon na sua própria fala. O que mostra que você estava confuso sobre isso. Então, vamos estabelecer aqui, na honestidade, Yamoshi é o lendário Super Saiyajin das lendas, que há muito tempo atrás alcançou o Super Saiyajin numa revolta que muito parecida com o que aconteceu depois com um outro cara que a gente não sabe quem é. E esse outro cara alcançou o Super Saiyajin Deus, sendo que o Yamoshi é o primeiro Super Saiyajin. São duas pessoas diferentes. Yamoshi estava aqui na linha do tempo, no passado, e o Super Saiyajin Deus surgiu depois. Tanto que o Vegeta mesmo não sabe absolutamente nada sobre o Super Saiyajin Deus. E isso por si só anula essa história que não faz sentido nenhum de retcon, porque a entrevista trata de duas coisas diferentes. E nesse ponto o Bernardo te engoliu e você simplesmente não percebeu. Cara, você fez essa live, mas você não viu o seu próprio vídeo? Você mudou de ideia durante a live? Às vezes acontece, ao vivo a coisa é muito rápida e tal, às vezes você não teve tempo de pensar. E fica claro que você realmente não pensou direito, porque você meio que se fechou dentro do seu próprio pensamento, que é refutado pelo seu próprio pensamento. Mas vamos lá, vamos seguir. Porque é uma reconfiguração do filme pro anime, bem além de honestidade intelectual, pô. Tirou de Batalha dos Deuses, porque Batalha dos Deuses é a única fonte que confronta o tal do Super Saiyajin lendário com um Ozaru. E lutou contra aqueles Ozaros. Não é contra o Rosário, é contra vários, né? Porra, Bernalende, matemática, Bernalende. Porra, era vários, não era um. Ou seja, ele tirou do filme a informação de que ele foi morto por Ozarus. No entanto, ele está dizendo que a entrevista refuta as informações. Eu não tô falando que ele refuta, eu tô falando que ela reformula, porra. Porque o cenário da rebelião é mantido aqui. Então eu presumi, o lógico é manter o cenário da rebelião, porque nada contraria o cenário da rebelião ser adaptado, no caso, a configuração da rebelião ser adaptada pro Dragon Ball Super, porque os aspectos aqui essenciais se mantêm, sabe? Então eu acho justo você manter, tudo bem? Ou seja, ele parte de uma premissa que tem como base na informação do filme, para depois desconsiderar os eventos do filme. Isso tem nome, falácia não sequitur, que é... Ai, parece no Sector, sou o único homem no céu. Depois, você chega a uma conclusão que não respeita essa premissa. Resumindo, as informações do filme não valem, mas vou usar uma informação... Eu não falei que ela não vale, eu falei que elas foram reconfiguradas. Ah, Bernalende. Tanto que eu assumo que na época ele era realmente, pelo menos, aparentava ser configurado para ser um Super Saiyajin Deus. É a lógica dele. Só que a gente vai agora mostrar uma coisa que na verdade é muito pior do que ter utilizado a falácia não sequitur. Porque ele não só foi falacioso, ele foi desonesto. E eu vou mostrar pra vocês como que ele foi
foi desonesto, tá? Então vamos lá. Porra, esse caralho, ele demora mais da metade do vídeo pra apontar mais honestidade minha. Puta que pariu, suposta honestidade. Caralho, gente. Segundo esse fanboy completamente desinformado, que é o Tio Freeze Evolution, o fato do Akira Toriyama ter dado essa entrevista é motivo para que as informações da entrevista sejam consideradas como um retcon das informações do filme. Ele utilizou essa palavra, retcon, presta atenção. Então, basicamente, essa informação tomou um retcon para o Dragon Ball Super. Agora, será que é retcon mesmo? Para poder responder se isso é retcon ou não, vamos ver o que é retcon, tá bom? Vamos ler o significado de retcon. Retcon nada mais é do que a Alteração de fatos primeiro estabelecidos na qualidade de uma obra ficcional, ou seja... abreviação de continuidade retroativa. E o significado de continuidade retroativa é o seguinte, é a alteração de fatos previamente estabelecidos na continuidade de uma obra ficcional. Ou seja, para ele dizer que as informações da entrevista invalidam as informações do filme, ele está confundindo retcon com reboot. Mas eu não tô falando que invalida, eu tô falando que é alterada. A definição se aplica no que eu tô falando. Informações do filme, ele está confundindo retcon com reboot. Ele está desconsiderando um para considerar o outro, quando o retcon na verdade não faz isso. O que o retcon faz é dar uma nova explicação para eventos que até então tinham outra explicação. Mas exatamente, eu explicado que era o Super Saiyajin de Deus. Aí, na entrevista aqui, o Toriyama tá argumentando que ele está explicando que aquele Super Saiyajin de Deus na verdade era um Super Saiyajin. Isso é um retcon. Que é um fato previamente estabelecido e ganhou outra explicação. E aqui na Wikipedia mesmo ele dá alguns exemplos em que obras de ficção utilizam retcon. Por exemplo, para acomodar alguns aspectos em sequências e outros trabalhos. Aí ele vai dar uns exemplos aqui que é interessante. Uma coisa, ou seja, o filme deu uma explicação sobre um evento, a entrevista deu outra explicação sobre o mesmo evento. Então eu vou dar aqui um exemplo real de retcon em Dragon Ball. Vocês se lembram de fãs sobre alguns fatos existentes na história, ou para a correção de erros ou solução de problemas identificados desde a publicação da obra, ou como novos meios de se interpretar a obra em questão. Ou seja, para que essa entrevista seja um retcon de uma informação estabelecida inicialmente no filme, as duas informações, tanto a do filme quanto a da entrevista, precisam falar obrigatoriamente sobre a mesma coisa. Exatamente, isso que eu tô falando. O filme deu uma explicação sobre um evento, a entrevista deu outra explicação sobre o mesmo evento. Então eu vou dar É uma outra explicação sobre o mesmo evento. real de retcon em Dragon Ball. Vocês se lembram, por exemplo, que quando o Kaioshin propôs pro Goku se fundir com inicialmente o Gohan, mas depois ele acabou se fundindo com o Vegeta. Lá na saga do Majin Buu, o Dai Kaioshin falou que a fusão através de Brincos Potara é eterna. E logo depois, a fusão do Vegeta foi desfeita. Gente, no momento em que o Akira Toriyama criou esse roteiro de que a fusão é eterna, Ou seja, ele vai dar o exemplo da fusão. Que basicamente depois o Vegeta ele não é mais eterno porque é explicado que a fusão de mortais não é eterna sem a fusão de deuses. Enfim, mas olha, isso encaixa perfeitamente no exemplo passado. Sabe, no exemplo da entrevista, se encaixa perfeitamente, porque você está alterando alguns fatos específicos, mas a essência se mantém. O evento ele ocorreu, mas ele é reconfigurado. Ou seja, ao invés de ser, por exemplo, que ele vai estar depois no planeta Vegeta, foi no planeta Sadala. Em vez de ser um Super Saiyajin Deus, foi um Super Saiyajin. E eu vou mostrar por quê. logo depois a fusão ser desfeita e o Goku e o Vegeta quebrarem os brincos, ele fez isso com um propósito. Goku e Vegeta nunca mais se fundirem depois daquilo. Por quê? Porque Dragon Ball Z iria acabar ali. Vou pular aqui porque é meio irrelevante. Ele vai falar que eu vi que ele fala que a trocação universal de socos é um retcon. Eu não vou falar disso porque foge do escopo do vídeo. E que só acontece quando deuses da destruição lutam. E por que isso tem que acontecer? Porque se não... Aí ele vai falar que o Kaioken, ele fala que o Kaioken é o retcon, caraca, velho. Primeiro é porcentagem, agora é retcon. Puta que pariu, Bernardo, sua opinião muda. Caralho, é só desonestidade mesmo. Só de sacanagem, eu vou colocar nos comentários aqui, nesse momento do vídeo que ele fala que o Kaioken é retcon, o Rito falando no Dragon Ball Super quando o Goku começa a usar o Kaioken aumentado 10 vezes, que tá aumentando. Fala que dobrou, triplicou, quadriplicou, depois o Goku fala 10 vezes. Ou seja, Kaioken dentro do... Caraca, velho, é o Bernardo. trocando socos e o universo estava sendo abalado, por que a mesma coisa não aconteceu na troca de socos do Goku contra o Bills, do Goku contra o Jiren, do Goku contra o Gohan, do Goku contra o Freeza, do Goku contra o Rito, do Goku contra o Moro? Por quê? Porque o Goku não é um deus da destruição, como foi o evento narrado pela... Ai, meu Deus do céu, vamos pular aqui, vai. Eu vou mostrar pra vocês o que a entrevista diz, o que é mostrado em Batalha dos Deuses e o que é contado também no anime de Dragon Ball Super. Vamos começar com Batalha dos Deuses então, porque quando o Goku invoca o Shenlong e pede informações sobre o Super Saiyajin Deus, o Shenlong diz isso aqui: o Super Saiyajin Deus foi um salvador criado por acaso por um grupo de Saiyajins bons, que há muito tempo questionaram as ações malignas dos companheiros Saiyajins e se voltaram contra eles. Esse salvador tinha um poder imenso e acabou com os Saiyajins malignos rapidamente. Porém, logo depois, ele voltou... Acabou com o Saiyajin maligno rapidamente, porém logo depois ele voltou normal com os poderes esgotados. Basicamente, se você for olhar na cena lá que mostra a derrota dele, é mostrado que ele só foi derrotado após perder os poderes para um Ozaru que não tinha sido mostrado na cena que apareceu depois, já que o primeiro Ozaru tinha caído. E tipo, aquela cena obviamente não é como a luta de fato aconteceu,
uma forma, não tá representando fielmente como foi aquilo, porque os eventos não estão na ordem, sabe? Não mostra a rebelião deles, já mostra o Super Saiyajin Deus pronto, e um flashback de fundo do Shenlong, sabe? Obviamente não foi exatamente assim. É normal, com todos os poderes esgotados. Mais uma vez, o planeta Vegeta virou um mundo de Saiyajin. E o Grande Salvador foi eliminado das lendas. Ô pessoal, grave isso aqui, o Grande Salvador foi eliminado das lendas. Gravem isso aqui. E o Grande Salvador foi eliminado das lendas. Isso é o que o Shenlong disse. Só que prestem atenção na frase. Mais uma vez, o planeta Vegeta virou um mundo de Saiyajins malignos. Vamos guardar essa frase porque ela vai ser importante daqui a pouco. No episódio 9 do Dragon Ball Super, Shenlong diz uma outra coisa. Ele fala isso aqui, presta atenção. Senhor Gil-sama, veja bem. O Deus Super Saiyajin é um ser que existe nas lendas dos Super Saiyajins e não existe atualmente. Porém, é possível dar isso. Olha só, se você vai perceber que ele fala que o Deus Super Saiyajin é um ser que existe nas lendas Não, ele fala nas lendas do Saiyajin, mas enfim, vou mostrar a tradução certinha pra vocês depois. Instruções de como criá-lo. Eu explico pro senhor. Está escrito no livro de lendas de Namekusei. Guarda essa informação. Quando 5 Saiyajins de coração justo dão as mãos e derramam seus espíritos em outro Saiyajin de coração justo, esse irá se tornar o Deus dos Saiyajins, ou em outras palavras, o Deus Super Saiyajin. Percebam que o Shenlong do anime não fala nada sobre um indivíduo que se transformou em Super Saiyajin Deus. Mas ele fala de um ser. Vamos lá. O que o Shenlong do anime diz aqui? Ele diz aqui, ó. Super Saiyajin God ですが Só lembrando que isso aqui é uma legenda do que o Eri me divulgou, então, que é um tradutor de Dragon Ball, então eu vou considerar como confiar. Saiyajin no Shinwa ni toujou É uma divindade que aparece na mitologia, nas lendas dos Saiyajins, e atualmente não existe. は存在しておりませんただ作り出す方法でしたらお教えすることは可能でございます Ou seja, foi um ser que existiu e consta nas lendas dos Saiyajins. Tanto que consta nas lendas dos Saiyajins que em Dragon Ball Super Broly nós temos essa informação aqui, ó. Deve ser isso. Agora que você falou nisso, o pessoal que se reporta diretamente ao Freeza andou perguntando por aí por um tal de Super Saiyajin. Você disse Super Saiyajin? Aquele da lenda? Agora entendi. Super Saiyajin e Deus Super Saiyajin. Investigamos sobre eles, mas no fim, parece que não passam de mitos. Era o que eu já imaginava mesmo. Ou seja, a própria equipe do Freeza ficou sabendo sobre o Deus Super Saiyajin também. Perguntaram pro Saiyajin e chegaram à conclusão que aquilo não passava de lendas. E aqui é repetido na legenda também, de uma forma mais direta, já que a legenda é mais fiel. Mas vamos lá. O que diz na Batalha dos Deuses? É falado que eles voltaram ao normal e tal. Aí fala, o Salvador também foi eliminado de suas lendas. Ou seja, o Salvador foi eliminado das lendas dos Saiyajins. E fala que essa lenda desaparecida continua. Depois eu vou explicar como é que essa frase se conecta com o que está dito na entrevista. Mas é importante você falar que o Salvador foi eliminado das lendas dos Saiyajins. Ou seja, é uma lenda esquecida. Mas o Dragon Ball Super Broly, nós temos a menção de que os Saiyajins conhecem o Deus Super Saiyajin. Não só os Saiyajins conhecem, tanto que eles falam dele pros soldados do Freeza, como os soldados do Freeza chegaram a descobrir sobre ele. Ou seja, não é mais uma lenda esquecida, está no como é que é? No vocabulário popular lá do... Vocabulário não sei como é que eu vou dizer. Na língua do povo, podemos dizer assim. É uma... Podemos dizer assim, uma lenda famosa entre os Saiyajins. Ou seja, eles conhecem, sabe? Aí galera, vendo aqui Todo mundo menos o Vegeta, né? Se o pessoal do Bardock, que eram Saiyajins que estavam vivos durante a guerra contra os Sulfurudins, a gente sabe disso por quê? Porque o Vegeta nasceu mais ou menos uns 2 anos após a guerra contra os Sulfurudins e após o planeta ser nomeado para o planeta Vegeta, e o Bardock é mais velho que o Vegeta, ou seja, a geração de Saiyajins do Bardock estava viva até aquele momento da história e é a geração que conquistou o planeta Plant e renomeou para o planeta Vegeta junto com o Rei Vegeta. Então, com isso, a gente sabe que é impossível o Deus Super Saiyajin ter aparecido após a guerra com os Sulfurudins, porque o próprio Bardock e essa geração trata os Super Saiyajin como uma lenda e não como um indivíduo que realmente apareceu. E seria realmente bizarro você acreditar que apareceu um indivíduo na própria época do Bardock e da sua geração e ninguém se lembra dele, mesmo. Então, nem faria sentido. O único argumento que eu poderia ver o Bernardino Zá falar assim, mas é falado que a lenda dele foi esquecida, mas a questão é justamente essa. Se ele fosse um guerreiro realmente de uma lenda esquecida, ele não teria aparecido na época do próprio Bardock e do próprio Rei Vegeta. Basicamente é isso.
já que, ou pelo menos ele é tratado como uma lenda por essas pessoas que estavam teoricamente vivas na época que esse novo salvador apareceu. A questão é clara, o Bardock e esses Saiyajins conhecem um pouco sobre o que é o Deus Super Saiyajin, mas consideram como mitos e lendas, assim como, por exemplo, uma coisa folclórica. E segundo Bernalender, esse Deus Super Saiyajin teria aparecido logo após os Saiyajins terem derrotado os Sulfurudins e o planeta ter sido rebatizado para Planeta Vegeta. Então é impossível que essa versão da Batalha dos Deuses seja aplicável pro canon, porque os próprios Saiyajins que supostamente teriam visto esse Deus Super Saiyajin ou ter ouvido falar sobre ele, não tratam ele como um indivíduo que realmente existiu, mas sim como um ser mitológico que, pelo menos, eles mesmos não têm ciência que existem, que já existiu no caso. Bom, tem um problema gravíssimo aí. Primeiro da onde você tirou de que o Bardock estava vivo quando o planeta Plant foi invadido pelos Saiyajins? Não, sério. Da onde você tirou essa história, querido? Meu Deus, não, cara. Da onde você tirou essa história, cara? E assim, não tem fonte, porque nada, em nenhum lugar diz que o Bardock estava vivo na invasão do planeta Plant, que virou o planeta Vegeta. Nada disso, absolutamente nada. A gente sabe que o Bardock estava na invasão do planeta Cereal. Outro planeta, outro lugar, outra história. Não existe em lugar nenhum qualquer citação de que o Bardock ou o próprio Rei Vegeta, que seria o Vegeta II, né, estava vivo quando o planeta Plant foi invadido. Cara, sinceramente, se foi citado em algum lugar, eu realmente não me lembro nenhuma vez, nem no filme do Dragon Ball Super Broly foi dito. Não lembro disso ter sido citado no mangá, não lembro disso ter sido citado em nenhuma parte de anime, nem em filler, nem em lugar nenhum. Da onde você tirou essa história, cara? Meu Deus! E só pra não deixar nenhuma dúvida, eu tô colocando o argumento que o Bernardo deu a respeito da ordem dos eventos, segundo a teoria do Bernardo. Pra você entender de que não tem citação de Sulfurudin, não tem citação disso em lugar nenhum, de Bardock tá vivo, de Bardock tá lá e conhecer o Super Saiyajin Deus. Cara, você tirou tudo isso da sua cabeça, alguma voz te falou isso, e esse é o foda. Então assim, pra você entender, eu vou deixar aqui a ordem dos acontecimentos. Então vamos lá. Então assim, o Yamoshi inicia uma rebelião lá no planeta Sadala, ele mais 5 companheiros, onde o Yamoshi se torna Super Saiyajin, tá escrito isso na entrevista. Então tira da cabecinha de que Yamoshi era o Super Saiyajin God, porque eu não sei de onde se tirou essa macaquice aí. Então assim, ele virou Super Saiyajin, mas ele foi morto em seguida, e não é mencionado nada de Ozaru, nem nada do tipo, até porque o Yamoshi tinha cauda, seus companheiros tinham caudas. Neste caso, se todo mundo virasse Ozaru, o Yamoshi também viraria. Ou você acha que ele arrancou a própria cauda só de farra? Não tinha esse costume no planeta Saiyajin. Então, esse é um fato. E assim, depois de morto, a gente pode pular os 2 tópicos seguintes. Se o Yamoshi foi procurar, como ele soube como fazer um Deus Super Saiyajin, onde ele aprendeu o ritual, não importa. Isso é teoria do Bernardo. Tanto que eu posso dizer claramente, eu não sei de onde o Bernardo tirou isso, mas o fato é que ele vagou pelo mundo espiritual e é dito na entrevista que ele procurou outros 5 companheiros, pessoas de bom coração, né? E nesse caso, da onde ele aprendeu não importa. Eu sei que isso só voltou a acontecer quando ele encontrou outro salvador no planeta Vegeta. E assim, o planeta Vegeta já era planeta Vegeta, não era planeta Sadala, não era planeta Plant, entendeu? Não é mencionado o planeta Plant surgindo em nenhum lugar da história. Em nenhum momento é citado nem pelo Bernardo, nem pela história, nada. Isso é coisa de Dragon Ball GT. A gente não tá falando de Dragon Ball GT aqui. O lance é que este outro salvador se tornou Super Saiyajin Deus por influência do espírito de Yamoshi. Tanto que o espírito de Yamoshi ele aparece tanto no anime quanto no filme.
E assim, ok, é só o espírito do Yamoshi, que é como se ele estivesse lá dando um bless, que é a entidade. Não é que a pessoa se torna o Yamoshi quando se torna o Super Saiyajin God. Tanto que nem o Goku, nem o Vegeta são o Yamoshi. E neste caso, o Yamoshi foi lá, ajudou, etc. E mesmo assim o Super Saiyajin Deus foi morto por Osaros. E é isso. Não! Cara, você tá... Assim, e um detalhe, você mesmo continua se refutando, que você mesmo já disse que Yamoshi não é o Super Saiyajin Deus. Você mesmo disse isso no seu outro vídeo, cara. E tem cortes desse outro vídeo nesse próprio vídeo do Bernardo, que até passou no vídeo que você criou na live. Cara, não tem nada a ver. E assim, o fato é, Super Saiyajin e Super Saiyajin Deus eram tratados como mitos, como lendas. E não como uma coisa do tipo, olha, aconteceu, vamos fazer de novo, beleza? Vamos combinar, vamos entender o que é. O Vegeta não sabia que era um Super Saiyajin de verdade. O Vegeta não sabia que era um Super Saiyajin Deus. Ninguém exatamente sabia como se transformar em um Super Saiyajin, muito menos um Super Saiyajin Deus. Ninguém tinha conhecimento sobre como isso realmente aconteceu. Eles tratam como o passado longínquo. E nenhum lugar da obra diz que o Bardock estava vivo quando o Super Saiyajin Deus, por exemplo, apareceu. Porque a entrevista do Akira cita o planeta Vegeta, não o planeta Plant. Ele não diz, olha, a gente invadiu aquele planeta, mas aí um Saiyajin ficou meio bolado e decidiu criar uma revolta. Não. Ele já cita que aquele era o planeta Vegeta já. Ou seja, eles já estavam estabelecidos naquele planeta há algum tempo. E aí, depois desse algum tempo, rolou de ter a revolta, etc. Aconteceu e parece que se passou mais algum tempo, provavelmente uma ou outra geração, o suficiente para que o próprio Vegeta acredite que o Super Saiyajin, que era mais antigo ainda, leva-se 1000 anos para aparecer um. E ele nem fazia ideia do que era um Super Saiyajin Deus. Então, o que poderia, por exemplo, explicar a fala do soldado do Freeza que estava fazendo uma pesquisa específica sobre lendas de Saiyajins? Ele pegou um boato antigo, e que não significa que essas pessoas viveram essas lendas. Ninguém viveu essa lenda, estaria vivo ainda agora na fase, muito menos o Bardock. Até porque o Bardock, na época que ele morreu, ele não era tão velho assim, até porque não daria tempo, sabe? Os Saiyajins envelhecem devagar, mas na verdade não é que eles envelhecem devagar, eles envelhecem em um nível normal, mas eles mantêm o auge da sua força por mais tempo. E assim, a história dos Sufurudins, etc e tal, nada disso acontece em Dragon Ball normal, canônico, Dragon Ball, mangá Dragon Ball, e nem acontece em Dragon Ball Super, tanto anime quanto mangá. Os Sufurudins não são citados como um acontecimento dentro do Dragon Ball Super, não é detalhado como o planeta Punch virou o planeta Vegeta. Assim, nem a raça dos Sufurudins é citada em Dragon Ball Super. Isso só é citado em Dragon Ball GT, que tá fora do cânone, né? Que você sabe isso, né? Pelo amor de Deus, não vamos dizer que Dragon Ball GT agora voltou a ser canônico. Até seria interessante ter o Super Saiyajin 4, etc. Tem até algumas coisas em Dragon Ball GT que são muito interessantes. Mas não é citado no Dragon Ball Super. Então, se eu for citar Dragon Ball Super como cânone da obra, eu não posso citar Dragon Ball GT. E nem no próprio Dragon Ball GT é citado que o Bardock estava vivo, cara. Meu Deus, da onde você tirou essa informação? Entendeu que, assim, o Bernardo, ele moldou um argumento para derrubar o seu de uma forma que você não tem um contra-argumento plausível até o momento. Então, até o momento, levantamento de força e poder de luta são duas coisas diferentes. Então, o argumento do Bernardo, o principal, que é o fato de que levantou, ok, continua firme, porque você não conseguiu refutar isso. Eu concordo com você que em matéria de poder de luta, PDL, Super Saiyajin é mais forte do que um Ozaru. Eu concordo, sim. Concordo que o Super Saiyajin Deus deve ter matado mais até de um Ozaru.
Assim, eu concordo o suficiente pra dizer que o Super Saiyajin Deus deve ter matado vários. Não um ou dois, mas, cara, deve ter levado uma galera. Mas, perdeu a transformação, perdeu a luta. Ok. E não é a mesma história do Super Saiyajin normal do Yamoshi. Yamoshi, você mesmo disse que Yamoshi e o Super Saiyajin Deus são dois personagens diferentes. Você disse no seu outro vídeo. Você pode até mudar de ideia, ok, legal, você mudou de ideia, mas nesse momento eu acho que o mais correto e coerente é entender que são dois personagens diferentes, não são o mesmo personagem. E por conta deste fato, o seu argumento cai por terra, porque ele não tem base. E assim, até você montou uma coisa interessante e trouxe informações que são, como eu posso dizer, são informações que fazem sentido, mas não estão dentro da obra como um todo. E aí fica difícil, dentro desse ponto, te dar uma razão, por quê? Porque a obra não te dá essa razão. Vai valer o que está na história, vai valer o que faz sentido. O que você está falando faz sentido na sua cabeça, não no que está na história. É uma interpretação sua, uma opinião sua, legal. Só não faz sentido com o que foi escrito. É isso.